Senhores, eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. José Carlos Nicolau. O professor José Carlos Nicolau é diretor da Unidade de Coronariopatia Aguda do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, e nós vamos conversar um pouco, e fez parte do estudo SAVOR. Nós vamos discutir exatamente sobre o estudo SAVOR. Professor, antes de tudo, muito obrigado por estar conosco. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno resumo sobre o desenho e os resultados do estudo SAVOR. Bem, o estudo SAVOR foi um estudo que foi desenvolvido para testar fundamentalmente a hipótese de que a saxagliptina ela seria não inferior a placebo em uma população de pacientes diabéticos, 20% deles com alto risco para coronariopatia aguda e os restantes 80% com comprovada coronariopatia aguda. Esses pacientes utilizaram então a saxagliptina mais placebo, podia utilizar qualquer outro medicamento para um adequado controle do seu diabetes, e eles foram acompanhados por 2 anos, 2,1 anos, e foram esses os resultados apresentados hoje pela manhã. Agora, professor, muita controvérsia, uma pergunta muito importante, muito frequente aqui no Congresso foi em relação ao desenho do estudo. O desenho do estudo foi de não inferioridade, né, em comparação ao placebo, quer dizer, se ele era não inferior ao placebo. Existe um racional por trás disso? Por que foi feito esse estudo com essas condições, com esse desenho? Existe. Durante muito tempo, os estudos desenvolvidos com hipoglicemiantes, eles levaram em consideração para a sua aprovação junto às autoridades competentes nos Estados Unidos, o FDA, levaram em consideração que eles eram úteis no sentido de controle adequado da glicemia. Eles eram bons para abaixar a glicemia. E em 2008, se não me falha a memória, o FDA sugeriu que fossem desenvolvidos estudos levando em consideração eventos cardiovasculares que até então não existiam. E é por causa disso que nós estamos vendo aí alguns estudos que já estão começando a aparecer hoje. Por exemplo, teve 2 na sessão do Late Breaking, testando esses hipoglicemiantes, levando em consideração não apenas a sua capacidade de controle ou de melhora no perfil glicêmico, mas também da sua ação sobre eventos cardiovasculares. Nós sabemos muito bem das glitazonas, que tem saído aí alguns estudos não favoráveis, sugerindo, por exemplo, que elas aumentavam, inclusive, alguns eventos cardiovasculares. Agora, o estudo saiu como não inferior ao placebo, quer dizer, e houve algumas questões sobre se é não inferior ao placebo, se é igual ao placebo, por que eu deveria tomar? A gente tem a ideia de que essas medicações que diminuem a glicemia, né, as glitazonas, elas podem ser úteis em relação aos desfechos cardiovasculares também? O que o senhor acha nesse sentido? Então, essa sua pergunta é extremamente importante. Nós temos vários dados de literatura, principalmente de registros e acompanhamento de longo prazo, sugerindo realmente que um bom controle glicêmico acaba, mas eventualmente isso demora muitos anos, levando à diminuição de eventos macro, ou seja, eventos cardiovasculares tipo infarto, AVC e mesmo morte cardiovascular. Então, nós precisamos lembrar que no desenho do SAVOR, apesar de ser primariamente de não inferioridade, também se levava em consideração que poderia ser superior. Uma vez não sendo inferior, testava-se a superioridade, o que na realidade foi feito. Então, ele conseguiu demonstrar aquilo que se esperava, ou seja, ele realmente é não inferior, mas não conseguiu demonstrar que ele fosse superior, pelo menos nesse pequeno prazo de acompanhamento. 2 anos talvez seja muito pouco. É possível que se acompanhasse essa população durante 5 ou 10 anos, esses efeitos também continuariam a aparecer. Houve um melhor controle, não muito grande em termos absolutos, mas um melhor controle da hemoglobina glicada no grupo que usou saxagliptina. Houve também menor necessidade de outros medicamentos para um controle adequado no grupo saxa também. Houve diminuição importante e significativa na microalbuminúria a favor do saxa, de tal maneira que existem alguns
temos dados indiretos sugerindo que, eventualmente, no muito longo prazo, poderia haver algum benefício. Mas o fato é que, neste tempo de acompanhamento, 2 anos, não houve diferença do ponto de vista de eficácia. Do ponto de vista de segurança, a meta composta de eficácia foi a clássica de óbito, infarto, reinfarto e AVC. Existia uma meta composta de segurança. E na meta composta de segurança também não houve diferença entre os grupos. Também não houve entre o grupo placebo e o grupo saxagliptina. A única coisa que tem chamado a atenção e tem dado muita discussão aqui no Congresso é o fato de que, ao se analisar separadamente os componentes de segurança desse desfecho composto, houve a demonstração, ao contrário do que se esperava, isso foi um achado, de que a necessidade de internação por insuficiência cardíaca foi maior no grupo saxagliptina. Você deve ter visto na apresentação do Dr. Deepak que está havendo um grande esforço para se tentar explicar por que deste aumento nas internações. Foi mostrado, por exemplo, que isso só aconteceu às custas dos indivíduos que no baseline estavam no quartil maior. Então, parece que os pacientes já tinham uma predisposição à própria insuficiência cardíaca. Estão sendo realizadas extensas outras análises. Nós tivemos uma reunião do Steering Committee ontem à noite e diversas outras análises estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, pode ser que o grupo saxagliptina pode estar utilizando alguns medicamentos, diferentemente do grupo placebo, que poderiam aumentar a chance de insuficiência cardíaca. Em suma, nós não temos ainda uma resposta adequada para isso, mas realmente foi algo inesperado e que, de maneira alguma, nos tira fora das conclusões mais importantes do estudo, que tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de eficácia, a saxagliptina ela foi igual ao placebo e ela se demonstrou um medicamento seguro para ser utilizado nessa população. Professor, a última pergunta, aproveitando a sua experiência e o trabalho junto do Steering Committee, qual é o próximo passo desse estudo? Quer dizer, teremos um segmento desses pacientes, teremos outras análises? O que o senhor acha que nós temos que entender em relação à saxagliptina daqui para frente? Eu não tenho dúvida nenhuma de que diversas outras análises e publicações virão para que a gente possa entender com maiores detalhes tudo aquilo que foi discutido e apresentado no dia de hoje. Em relação a tempos maiores de acompanhamento, não foi nada discutido, mas eu lembro a você de que, pelo menos do ponto de vista de duplo cego, o estudo terminou. Quer dizer, se houver algum acompanhamento, vai ser um acompanhamento de maneira aberta. Eu não tenho nenhuma notícia sobre isso. Professor, gostaria de agradecer bastante a sua contribuição ao Cardio Sócio em Português. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Obrigado.